Se tiverem alguma dúvida em relação a retas e planos, a gente faz os esclarecimentos. Caso contrário, então começamos alguma coisa com funções vetoriais. Então, vocês que mandam. Aí vocês me digam, tá? Oi. Então, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém que fale aí para não me sentir sozinho? Alguém pode abrir o microfone e falar uma coisa? Estou aqui. Ok, pode. Ok, de preferência podem falar, tá? Podem falar. Abra o microfone e falem em voz alta. Tá bom? Professor, pode começar um novo assunto. Ok, tudo bem. Você mesmo, fale sim, não, professor, não entendo. Tá bom? Então vamos falar algumas coisas sobre funções e curvas. Funções, curvas vetoriais. Que é a introdução a campos vetoriais. Isso aqui é uma sequência, né? Na verdade, tudo que vem a partir de agora até o final são funções vetoriais, que a gente vai chamar depois campos vetoriais, e vamos falar sobre curvas vetoriais. O bom seria que vocês, antes de participar aqui, pudessem ter lido os slides, ver os vídeos. Isso é importante, porque permite adiantar e vocês fazer melhor, aproveitar melhor o encontro, né? Então, tá. Estão querendo entrar? Então, bem. A gente, vou dar um resumão assim rapidinho para entrar. A gente conhece funções reais. Uma função de Rn no R. Essas são funções reais. Uma função real. Função real. Exemplo dessas funções reais, vocês conhecem, por exemplo, a função de R no R. Você usa em cálculo 1, por exemplo, a equação de f de x igual x quadrado mais 1, por dizer assim, uma parábola. É uma função real. Função real, que significa que você pega, nesse caso, o domínio, você pega um número real em x, a sua imagem, quando você aplica a imagem, cai aqui. A imagem, digamos assim, é um número qualquer, mas está no R. O sea, a imagem é um número real. Dado que a imagem é um número real, chama-se função real. A diferença da que vamos ver. Outro exemplo, função real, tem quando vocês calculam, olha aqui, quando você tem uma função de, vamos colocar a fórmula, porque depois tem uma função assim. Isso aqui, f de xy igual a x quadrado mais 5 quadrado. O que é isso aí? Veja, que essa é uma função que tem um domínio, pega um par, pega um par de pontos, um par ordenado, um ponto que é um par ordenado. Isso aqui está no R2. Então a função vai de R2. O domínio está no R2. E a imagem, nesse caso, quando você tira qualquer número, imagine a imagem de 2, 1. O que faz isso aqui? Eleva o x ao quadrado e o y ao quadrado. Isso dá como resultado um número real. Então, essa função é uma função real, porque sua imagem é um número real. Então, são exemplos de funções reais. Na verdade, em geral, pode ser Rn e n igual a 2, 3, 4, 5. De 1 para frente, né? E, na verdade, a gente sempre estuda funções no Rn e com exemplos em R1, R2 e R3, porque é o que a gente consegue graficar, plotar no plano ou no espaço. Mas na vida real, isso aqui pode ser um número muito alto qualquer, isso pode ser 200. E 200 é pequeno, tá? Pode ser 10.000. Em aplicações, isso tem até milhões de variáveis, de aplicações reais, né? Mas a gente vamos tentar compreender as coisas básicas do que corresponde nesse curso aqui.
em outros cursos mais na frente, vocês poderão ver alguns outros exemplos. Então, função real, a imagem é um número real. Isso aí é bem importante destacar para que vejam a diferença, por que estamos falando de funções vetoriais, para ver a diferença. Então, tá. Isso aqui, por exemplo, o gráfico que está no R2 e, no caso, é x quadrado mais y quadrado, com uma função que a gente chama de z, por exemplo. Isso aqui é um paraboloide que está no paraboloide que vocês conhecem, que plotaram, por exemplo, em cálculo 2. A imagem, quando a gente vai de R em R, a imagem está no plano 1 mais 1, 2. Estamos no plano, estamos no R2. O gráfico está no R2. É importante entender isso também. Quando a gente tem uma função de R2 em R3, em R, uma função real, o gráfico 2 mais 1, 3, o gráfico está no espaço. Entendeu? A diferença é o que vamos ver daqui a pouco. Mas isso é importante para ver a diferença de aqui para frente, tá? São coisas básicas que devemos entender. Então, essas são funções reais. A imagem é um número real. A diferença é que a gente vai entender como função vetorial. Uma função vetorial agora vai ser, pode estar aqui com um domínio no Rn. Em geral, a gente vai trabalhar sendo Sn2 ou 3. Para exemplos práticos. Mas na vida real, isso pode ser de qualquer valor. Entendeu? A diferença é que está na imagem, a gente vai ter também uma terna, uma M-upla. Aqui a gente, isso pode ser 2, se é no caso de 1, seria uma função real. Se é 2, 3 para frente, a gente fala de funções vetoriais ou campos vetoriais. A gente fala campos vetoriais também, campos. Já vou falar quando um, quando o outro. Então, desses aqui, vamos começar com um deles. Vamos começar com funções que são de R2 ou R3 no... desculpa. Vamos começar com um caso particular. Quando é de R a R2 ou quando é de R a R3. Veja bem que essa função pega um número no domínio e a imagem vai estar no R2 ou a imagem vai estar no R3. Esse tipo específico de funções a gente vai chamar de funções vetoriais. A gente fala dessas funções escalares, funções vetoriais que vão ser representadas como curvas. Elas, quando você plota elas, você vai graficar no R2 ou vai graficar no R3 curvas, que a gente vai representar, ou o livro representa, com a letra R. R em negrito. Como a gente não tem um negrito, eu vou colocar R com a Z, né? Para denotar isso aqui. Seria melhor aqui o quadro. HTML quadro, é isso aí. Espera aí, senta. Tá bom? Então, quando o domínio seja R e a imagem seja R2 ou R3, a gente vai falar de curvas vetoriais. Vamos ver por quê. Bom, já de por si é uma função vetorial. O outro caso vai ser quando seja de R, os exemplos nossos vão ser de R2 ou de R3. 2 ou 3. Quando seja de R2 ou de R3, em R2 ou R3, a gente vai falar de campos vetoriais. É o nome geral. Vamos falar de campos vetoriais. E para plotar eles, vamos ver mais na frente como é que a gente tenta plotar eles. E isso aqui, campos vetoriais, a gente vamos trabalhar na segunda, a partir da segunda, o segundo bloco. Para o primeiro bloco, somente vamos chegar até aqui. Até curvas funções vetoriais. Então, como é que é isso aí? Como é isso de funções vetoriais? Estou dando uma geral, tá? Para que se vocês veem nos vídeos que a gente gravou nas aulas, acho que está explicado. Mas, vamos continuar para entender melhor. Então, um exemplo.
como que a gente va a pegar un número real que hago en geral, no caso de curvas, a gente chama de t. A gente chama de t uma variável, um parâmetro, t. A imagem, a gente vai chamar f de t, a função, que muitas vezes, a maioria dos livros não usam a f, sino que usam a letra R. Então, vamos usar a letra R para especificar curvas vetoriais, R. Então, a R é a mesma coisa que o f, uma função, só que estamos chamando de f, tá bom? A sua imagem, então, vai ser um ponto no R2, que vai ser uma componente em X e uma componente em Y. Mas isso vai depender, isso vai ter uma fórmula, eu vou explicar isso aqui, que vai ser uma componente em X, que depende de T, vamos ver por quê, e uma componente em Y, que também depende de T, vamos ver por quê. Outra forma, a gente pode escrever assim, R de T igual F de T, Y de T. Dizendo o seguinte, querendo dizer o seguinte, que a primeira componente em X é uma função, em geral, que podemos chamar de F, podemos chamar de X de T, e a segunda componente vai ser outra função real, que podemos chamar de Y. Essas aqui são funções reais. As funções reais são de R no R, são funções de R no R, mas a curva toda, a função vetorial toda, seria uma função que estamos chamando de R, que pega um número real e envia a um plano que tem duas componentes. Então, seria a um número real, eu pego um ponto na reta real, eu pego um ponto e envio como imagem ao plano, nesse caso em X, Y. Para cada t, eu tenho um ponto, ele envia um ponto, que seria um valor de x de t, y de t. É um ponto que depende do valor de t, dependendo de alguma fórmula que vamos ver. Já vou dar exemplo, todo no geral. Então, isso aqui, você vai entender que para cada ponto, eu vou ter um ponto aqui, eu vou ter um ponto aqui, eu vou ter um ponto aqui, dependendo da fórmula, e isso aí me vai representar uma curva. Isso que a gente vai chamar uma curva. Isso é o que vai acontecer. Por isso chama-se de curvas. Funções vetoriais de R no R2 é uma curva que pertence ao plano, uma curva no R2. Então, vamos ver como graficamos curva no R2. O procedimento é similar como a gente grafica funções reais, parecido. O outro exemplo também, outro caso que pode acontecer, usar um apagador especial. Outro caso que seja de R2 no R3. Mas vou esclarecer antes disso aqui. Isso aqui, como a gente viu no encontro passado para representar vetores, eu falei assim, um vetor AB, um vetor qualquer, um vetor AB, pode ser escrito como AI mais BJ, onde esse aqui seria A vezes, esse vetor I num plano é o vetor 1, 0, e esse aqui no plano é o vetor 0, 1. São versores ou vetores unitários. De modo que se você tira a conta, a vezes 1 a 0, B vezes 0, B 1. Isso aqui é a mesma coisa, A0 mais 0B, que isso é AB. Ou seja, que isso aqui é a mesma coisa. Então, eu posso ter escrito isso assim, ou posso ter escrito x de t i mais y de t j. Quando a gente escreve como par, simplesmente parênteses, é quando a gente escreve dessa forma, com vetores unitários, então a gente usa uma soma. Se acostuma nisso, que isso é toda a vida, tá? De aqui para frente, em qualquer disciplina, é assim. Em física, sei lá, isso é assim que a gente representa. Isso aqui é a mesma coisa. De modo que é uma curva no plano. Poderia estar escrita assim. Já vou dar exemplo, tá? Isso aqui vamos dar exemplo. Se vocês assistem no vídeo, os vídeos nas aulas que estão passadas, a gente explicou isso aí, e como se plotam também. A gente fez alguns plots, tem alguns gráficos, vamos fazer algum outro para explicar, né? Mas vejam as explicações que estão no... Eu expliquei, eu fiz vários exemplos aí no vídeo. Ok, imagine que agora seja de R no R3. Ela também vai ser uma curva. Começa de R, né? Vai ser uma curva. Identifiquem isso aí.
Assim, função real. Sempre que seja 2 ou 3, é uma curva no espaço ou no plano. E se for aqui dr2, dr3, isso a gente vai chamar, em geral, de campo vetorial e vamos ver como meio podemos representar eles, alguma forma de representar. Podem abrir o microfone se estão entendendo ou não, tá? Professor, não entendi. Professor, repita. Então, essa aqui pega um ponto na reta real, vai pegar um ponto na reta, ponto no R, na reta real. Imagina que seja esse ponto aqui, e é enviado como uma imagem. A imagem é enviada a um ponto no R3, que vai ter 3 componentes, x de t, y de t, z de t. É a mesma coisa que a gente expressa x de t, i, mais y de t, j, mais z de t, k. Entendeu? Vai no R3. A gente acostuma também escrever assim. Outra forma de escrever isso como uma função vetorial, porque isso aqui também são expressões em termos de funções reais. Então a gente coloca f de t, y de t, h de t. São letras usuais que a gente usa para representar essa aqui sendo funções reais. Cada uma das componentes são funções reais. De modo que isso também pode ser escrito como uma soma. Então, isso aqui, quando vejam de aqui para frente, isso aqui também, a mesma coisa. Indistintamente, o livro pode escrever assim ou assim. A gente, para poupar tempo, eu gosto de escrever assim. Mas também vou usar essa aí. Então, pega um ponto na reta, a sua imagem é enviada onde? Enviada no R3, onde tem um componente x de t, y de... os eixos são x, y, z, né? Mas quando pega um ponto, de acordo com uma fórmula, eu ploto um valor de x, um valor de y, um valor de c. Esse ponto aqui no espaço seria um ponto x de t, y de t, z de t. Porque para esse valor de t, que for 1, 2, 3, segundo a fórmula, ele me envia para um valor aqui. Posso pegar outro ponto aqui. Posso pegar ponto. E esse ponto é enviado em outro ponto aqui, x de t, y de t, z de t. Assim envio outro, e envio outro. E vou ter uma curva que pode estar no espaço. Isso aqui é uma curva no espaço. Então, os gráficos de funções de RNR2 ou RNR3 já não são funções reais. São funções vetoriais que coincidem, ou a gente chama de curvas. Está claro até aí? Então, para adiantar de uma vez, já vamos fazer alguns exemplos, alguns plots delas e trabalhar com elas um pouquinho. Mas adianto de uma vez. Vocês em cálculo 1 já vocês sabem derivar funções, calcular limites, calcular integrais. Então, vai acontecer que, por exemplo, está no vídeo, nas aulas, vai acontecer que eu posso agora tentar, isso aqui visto como uma função, eu posso tentar derivar ela. Vou tentar derivar. Ou vou tentar integrar essa função. Integrar, de acordo ao parâmetro, por exemplo. Eu vou querer derivar ou vou querer integrar. Ou vou querer simplesmente, como uma derivada envolve limites, vou calcular o limite quando t fica perto de um valor qualquer. Então, como a gente, em geral, como nós sabemos calcular limites de funções reais vistas em cálculo 1 e em cálculo 2, como a gente sabe calcular derivadas de funções reais, veja bem que as funções vetoriais está composta por funções reais. Então, se eu quero calcular um limite de uma função real, de uma curva dessa, uma função vetorial, um limite, calculo o limite dessa, o limite dessa e o limite daqui e me formo uma terna, é um ponto. Entendeu? Limite cada uma das componentes. Quero derivar. Derivo a primeira, derivo a segunda, derivo a terceira. Está na teoria formalizada. Quero integrar. Integro a primeira componente, integro a segunda, integro a terceira. Sabendo que vocês conhecem as regras de derivação e as regras de integração. Entendeu? Isso está no slide mais explicado. Estou dando uma geral rápida, tá? Estou dando uma geral.
Aí você vai ter tempo de carnaval, em lugar de já não tem bloco de carnaval, vão ter bloco de cálculo vetorial, de física, sei lá. Tá bom? Alguém fala alguma coisa aí? Professor, não entendo. Professor, tá bem? Alguém fale algo para saber que não estou sozinho? Ninguém? Ok. Estou sozinho, então. Opa, Ok. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é, por exemplo, vou explicar isso através de curva. Vou explicar uma teoria, com um exercício, vou explicar várias coisas. Vou explicar plots e vou explicar várias coisas. Muitas vezes a gente tem a gente tem que saber isso aqui muito. Vou colocar dois exemplos. Qualquer número aqui, depois posso mudar. Deixa eu ver, vou com calma. Vou dar alguns exemplos de parametrização. Estas são coisas bem básicas que vou explicar bem direitinho, porque vamos usar todo o tempo até no final, até a última aula, a gente vai precisar disso aqui para parametrizar. Então vamos a parametrizar e a fazer uma coisa. Aí então, vou tentar parametrizar essa equação. É uma coisa que a gente usa muito. Parametrizar isso significa escrever essa equação em termos de um parâmetro. Ou posso enunciar de outra forma. Então, por exemplo, parametrizar a equação assim, é representarla a função vetorial correspondente. Então, eu tenho o primeiro caso. Eu tenho isso aqui. Esse que está aí, vocês conhecem como, no plano, como equação de um círculo, né? Equação de um círculo. No R2. Então, por exemplo, parametrizar um círculo no R2, porque tem uma coisa que tem que diferenciar mesmo, vou explicar, mas estou adiantando de uma vez. Essa equação no R2, isso aqui, no R2, representa uma circunferência, né? Uma circunferência raio 3. Isso aqui, 1, 2, 3. Isso aqui é uma circunferência. Essa que está aqui é essa mesmo. É uma circunferência. Certo? Mas no R3, qual é o gráfico? Qual é o gráfico? Essa é a primeira coisa que vamos falar todo o semestre. Isso aí é um gráfico de um cilindro. Muito bem. Escutei todos falar. Um cilindro. Ok. Olha, duas variáveis para ser plotada, qualquer gráfico de alguma equação que contenha duas variáveis, pode ser xy, pode ser xz ou pode ser yc. Qualquer equação que envolva somente duas variáveis, isso representa um cilindro. É um cilindro cuja base, ou a diretriz que vai definir o cilindro, vai estar ao longo dessa curva. Então, no R3 seria isso aqui. Olha com isso aqui. Isso é muito importante. Vou explicar com mais detalhes. Vou explicar generalidades que vão servir para os exercícios. Então, isso aqui para graficar, e vejam que vamos usar até o final da última, vamos se lembrar de mim. Isso aqui é um cilindro, cuja base é um círculo. Como é que a gente plota? Como plotamos isso aí? Você plota essa curva no plano XY. Ou, se eu tivesse assim, x quadrado mais z quadrado igual a 9, ploto a curva no plano xz. Ou se tenho y quadrado más z quadrado, ploto a curva base
em YZ. Vou fazer as três, para que veja a diferença. E como assim? Ok. Como assim? Vou fazer as três para que veja a diferença. Olha só que isso tem que estar muito claro desde agora na frente, tá? Vai ser muito usado. Então, isso que está aqui seria o quê? No R3. Ainda nem parametricei. Mas isso aqui no R3 é um cilindro. Estou misturando algumas coisas porque todas estão envolvidas, né? Então, como se plota esse cilindro? Se plota assim, ó. Ainda não parametricei nada, como curva, nada. Estou plotando. Vou aproveitar os exercícios para explicar várias coisas. Então, no plano XY, se você grafica no plano XY, já você sabe que é uma circunferência. É uma circunferência. Entendeu? No R3, como se se pede graficar no R3, no contexto, a gente vai saber. Quando em R2, quando no R3? No contexto do enunciado do exercício, a gente vai saber se é no R2 ou no R3. No R3, você chega assim. Você plota no plano X, ou seja, no chão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aqui é uma circunferência. Já vou dizer por que ponteado. Muitas vezes, a gente vai tentar plotar sempre no primeiro octante. Isso aqui vai ser de muita ajuda para nós. Em geral, a gente plota no primeiro octante e depois a gente realiza para todo o espaço. É para que aprendam a plotar. No primeiro octante seria assim. O que seria isso aqui? Isso aqui é um cilindro. Que no plano Y satisfaz a equação de uma circunferência. Né? Mas, como são duas variáveis no R3, então o que acontece com a Z? Quer dizer, quando não aparece, mas está valendo no R3, significa que o Z pode tomar qualquer valor sempre que se satisfaga isso aqui. Então, sempre, qualquer valor de Z que satisfaga a equação de circunferência vai para cima. Então, é como se a gente tivesse, deixa eu dizer, né? Então, a gente faz, a gente desenha os hechos aqui, paralelo, aqui plota 1, 2, 3 de novo, aqui plota 1, 2, 3 de novo, então faz essa reta aqui. Veja bem o seguinte para explicar. Um ponto aqui satisfaz, esse ponto é um espaço, acima, se esse é o plano, acima dele, ele satisfaz que x quadrado mais y quadrado é 9, mas também satisfaz que c é igual a 1. Esse ponto aqui satisfaz x quadrado mais y quadrado igual a 9, mas c igual a 2, c igual a 3. O sea, que se va a tomar valores infinitos. Você pode tomar qualquer valor, tanto para cima como para baixo. Então, o jeito de desenhar ele é plotar os mesmos eixos ao longo da variável que está em falta, aqui tem falta x, aqui tem falta y, aqui tem falta x. Então, ao longo dessas variáveis, a gente continua a curva base, que nesse caso seria uma circunferência aqui. Então, meu gráfico no R3, dessa que está aqui, no primeiro octante é um cilindro, é uma parte no primeiro octante. Tudo seria assim. Se eu tenho isso aqui, paralelo aos eixos, paralelo sempre. Tem que ser paralelo, né? Não vou traçar isso aqui assim, porque vai sair torto. Tem que ser paralelo. Aí você com a esquadra, ou com a mão, sei lá, você, esse aqui, esse ponto aqui, esse aqui, esse aqui, essa extremidade, esse aqui, ou simplesmente faz a mesma coisa, 3 para cá, 3 para o outro lado, 3 para isso aqui, 3 para o outro lado aqui, e faz a curva base aqui. A mesma curva que está embaixo, a curva acima. E depois preenche ele. O que está por trás, o que a gente não vê, a gente desenha ponteado. Isso seria ponteado, então. E esse aqui seria um cilindro. Cilindro de base circular. A gente chama cilindro reto circular. Viu? Está claro isso? Alguma dúvida? Ainda nem parametricei.
Como seria, por exemplo, vou fazer mais um. Como seria, por exemplo, x quadrado mais z quadrado igual a 9 no R3. Eu vou graficar isso no R3. Como a gente plota isso no R3? Vamos. Duas variáveis. Isso aqui, se a gente não se lembra, no plano XZ, ou XZ, é uma circunferência de raio 3. ¿Eh? Mas, como a gente vai plotar no espaço x, y, z, então eu vou fazer no primeiro octante. No primeiro octante. Primeiro octante são todos positivos, né? Lembra? Já. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em x, em xz, é uma circunferência, né? Se for 1, 2, em perspectiva seria uma coisa assim. É uma circunferência, tá? Seria, uma circunferência que por aqui seria assim. Perspectiva. Porque essa circunferência base com xz. A gente prolonga ao longo da variável que está em falta, que é o y, não tem y. Como não tem y, significa que y pode tomar qualquer valor. Então, eu posso desenhar os eixos paralelos a x e z, né? Então, faço a mesma, essa curva 3, 1, 2, 3, 1, 2, aqui, por exemplo, 3, na mesma escala. Então, a gente aqui seria a mesma curva. Essa curva está aqui se reproduz em qualquer lugar ao longo do eixo y. Pode ser à direita ou à esquerda. Então, feita isso, então a gente junta esses pontos. Ora, esse aqui estaria ponteado porque está coberto por isso aqui. E esse é um cilindro de base circular. Ah, quero plotar em todo o espaço. Então, teria que completar essa parte aqui para cima, para baixo, completaria aqui, completaria a parte que está por trás, completaria aqui também. Completo aqui, e essa outra seria essa assim, né? E esse seria nosso cilindro. Entendeu? Isso é importante. Se duas variáveis no R3 é um cilindro. Ok. Está claro? Alguém abre o microfone aí para saber que não estou sozinho? Ou já estão dormindo todos? Não escutei? Tá bom. Lembra que a gente não está tomando aqui tem 4 pessoas, 4, tudo bem. A gente não está tomando assistência, né? Mas quem quiser participar, aproveita, tranquilo. Então, isso aqui a gente vai colocar também assíncrono, né? Estamos gravando para colocar depois. Então, visto isso assim, então agora vamos a parametrizar. Agora não tem nada a ver na verdade, o exercício não tinha nada a ver com o plot. Só estou adiantando o plot para que se saiba o que estão parametrizando. Então, isso aqui. Eu tenho que escrever essa equação. Parametrizar significa escrever essa equação em termos de um parâmetro. Esse parâmetro, em geral, é uma variável real, por enquanto. Mais na frente, vamos parametrizar superfícies, então vamos usar duas variáveis. Então, isso aqui é básico, porque a mesma coisa que estou fazendo com uma variável aqui, vamos fazer mais na frente com duas variáveis para superfícies. Então, usamos, a gente faz assim, x, uma das variáveis vou chamar de t. Então, vou chamar x de t igual a t. Portanto, y de t seria, como aqui, y é 9 menos x quadrado, y seria mais ou menos raiz de 9 menos x quadrado. Então, aqui seria y igual mais ou menos raiz de 9 menos x, que é t ao quadrado. Vai ser, na verdade, a curva estaria formado com a parte positiva e com a parte negativa também. Mas, isso é uma forma, isso aqui é uma forma. Então, isso aqui me define, define a curva vetorial, ou as curvas, porque são dois nesse caso. Vamos chamar um R1 de t, que seria, agora tem um par, quem seria x de t?
x de t, y de t, ¿no? X de t, y de t. Donde x de t va a ser t. E y de t sería raiz de 9 menos t cuadrado. Y el 2 de t sería t menos raiz de 9 menos t cuadrado. Eu posso parametrizar essa equação como a união, essa seria a união dessas duas funções vetoriais. Só que, quando, e aqui é uma importância, isso é um procedimento geral. A gente chama uma variável qualquer, você escolhe dt, tenta colocar em evidência a outra e coloca o valor correspondente depois das simplificações. Isso é em geral, e em geral fazemos assim. Mas, aqui é importante porque vamos usar muito. Sempre que uma equação envolva x quadrado mais y quadrado, isso aí, lembra você de coordenadas polares, ou equação de um círculo, em termos de senos e cossenos. Então, isso aí vai me permitir fazer uma outra parametrização que é a mais usada, que seria qual? Eu vou chamar de x de t ao cosseno de t. E vou chamar de y de t a seno de t. Por quê? A gente sabe que cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t é igual a 1, certo? De modo que, se eu tenho isso e isso aqui, isso implica que x quadrado de t seria cosseno quadrado de t. Y quadrado de t seria seno quadrado de t. De modo que, se a gente faz a soma, x quadrado de t más y quadrado de t, que na realidade seria x quadrado más y quadrado, que é a equação dada, nesse caso aqui está faltando uma coisa, mas inicialmente, quando a gente soma aqui, cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t. E a gente sabe que isso aqui é uma identidade trigonométrica que é igual a 1, a unidade, né? A gente sabe que isso é 1. Quer dizer que a equação x quadrado mais seno quadrado igual a 1 sempre pode ser, é uma forma de parametrizar como usando cosseno e seno. A gente sempre estima dar um domínio a essa variável, por exemplo, de 0 a pi, de 0 a 2pi. E geralmente, cosseno e seno, a gente sempre coloca t de 0 a 2pi. Vamos ver como seria o gráfico dela. Dependendo do domínio de t, para qualquer valor de cosseno de t, você vai ter um valor de x e de seno também, né? Vai plotar ponto e isso vai dar uma equação. Dependendo do domínio aqui, pode ser que apareça ou toda a circunferência de 0 a 2pi, ou aparece de 0 a pi meio, ou de 0 a pi, ou de 0 a 3 pi meio, ou de 0 a pi. Dependendo do domínio, você daria o domínio que você escolha, você obteria a curva, né? Como não edito nada, então aí vamos colocar que seja toda a circunferência. Ah, pero um momento aqui, mas um momento, que acontece uma coisa, aqui é 9, aqui não é igual a 1. Poxa, então o que acontece? Eu preciso parametrizar de tal forma que quando some x quadrado mais y quadrado aqui, isso não seja igual a 1, porque eu quero que isso seja igual a 9. Por quê? Porque foi dado assim. Ah, então o que eu tenho que fazer? Aí te faria assim, em lugar de colocar cosseno, eu coloco um 3 cosseno aqui. Em lugar de y, coloco um 3 também. Por quê? Porque quando a gente eleva ao quadrado, isso aqui vai dar 9. Isso aqui vai dar 9. Certo? E quando some, isso aqui vai ficar um 9 em evidência. Certo? E vai ser 9 vezes 1 é igual a 9. Quer dizer que essa aqui seria a parametrização correta dessa equação que me define, então aqui definiria, define a curva vetorial eje de t igual x de t y de t. X de t vai ser 3 cosseno t, vírgula, si quiero en forma par, 3 seno de t.
O 3 coseno de t i mais 3 seno de t j, onde t varia, por exemplo, de 0 a 2π. Entendeu? E isso seria a parametrização dessa equação com a correspondente função vetorial. Isso aqui é um padrão para tudo. Ah, quero plotar ela assim, quero plotar essa curva, eu quero plotar, agora eu quero plotar. Como é que a gente plota? Plotar r de t igual 3 coseno t, 3 seno t. Vamos a fazer o plot, ou seja, o gráfico dela. Plotar, fazer o gráfico. O gráfico tem R2, porque agora essa é uma função R que pega um ponto T na reta e envia a imagem no plano. Portanto, essa é uma função vetorial que corresponde a uma curva no R2. De R no R2 é curva. Não tem perda aqui. Como a gente plota uma curva vetorial qualquer, no R2 ou no R3, qualquer uma, eu tenho uma equação. O que a gente faz? Ah, bom. Lembre que esse é o x de t e esse aqui seria o y de t, porque agora fica no plano. Então, eu posso fazer o que vocês sabem de plotar curvas. Uma tabelinha de valores é o mais básico. Claro, para essa aqui é e a gente sabe que é uma circunferência, mas vamos ver como que se forma. Como eu tenho certeza que se forma essa circunferência aí? Ah, bom, eu dou um valor de t, tenho que dar um domínio. O que acontece se t for 0? Então, cosseno de 0 é 1. Como é que cosseno de 0 é 1? Bom, cosseno de 0 é 1. Ah, não me lembro. Tudo bem, vamos nos lembrar. Vamos nos lembrar do seguinte. Estou aproveitando essa aula aqui para dar vários detalhes. Não sempre vou falar isso aqui. Quem assiste pode aproveitar, né? Imagina uma circunferência. Quando a gente define funções trigonométricas, a gente define a primeira componente como um ponto que tem um valor de x e tem um valor de y. Em qualquer ponto da circunferência, digamos que tem essa equação. O R. La primeira componente vai ser o valor do cosseno. Isso que está aqui vai ser o cosseno de t. Quem t? Nesse caso, esse ângulo t. Cosseno desse ângulo. Em qualquer ponto, ele me determina um ângulo t. Porque a função trigonométrica, os argumentos são ângulos radianos ou em qualquer sistema. E a segunda componente é o seno. Quer dizer, então, que se eu estou aqui, por exemplo, no ponto 1, 0, o ângulo aqui é 0. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0, 0. Ah, se estou aqui, esse é o ponto 0, 1. Cosseno de π médio, 0. Seno de π médio, 1. Ah, estou aqui embaixo, 0 menos 1. Ou aqui estou em menos 1, 0. Cosseno de π. Cosseno de π menos 1, seno de π, 0. Entendeu? Isso é uma forma de saber esses ângulos. Para valores, depois dou a dica para outros ângulos. Então, cosseno, como t é 0, cosseno de 0 é 1. E seno de 0 é 0. Quer dizer que quando t é 0, isso aqui muitas vezes se associa a movimento de corpos. No espaço, projetis. Então, quando t é 0, representa geralmente a variável tempo. No tempo 0, ela está no ponto 1, 0. No ponto 1, 0 é isso aqui, esse é o ponto 1, 0. Ah, mas não é 1, desculpa. Cosseno de 0 é 1 vezes 3 é 3. Ah, estou no ponto 3, 0 aqui, estou aqui. Começou aqui. É importante onde começa, porque vamos ver mais na frente. Isso é muito importante, onde começa a curva. Quando t for π meio, ah, bom, π meio é 90 graus. Cosseno é 90, 0. Vezes 3, 0. Seno 90, 1. Aqui seria 0 e aqui 3 vezes 1. Ou seja, quando t é π meio, ele está no ponto, está aqui. Começou aqui e está aqui. Ah, então, de alguma forma, de aqui ele pulou para cá. Ah, posso dar então um valor 40, π quarto. Ah, o valor de π quarto.
pi cuarto, pi medio, pi cuarto mitad de 45 grados, que es raíz de 2 dividido por 2, coseno. Coseno de pi cuarto, raíz de 2 dividido por 2, veces 3 raíz de 2 dividido por 2. Seno de pi cuarto, raíz de 2 dividido por 2, veces 3 raíz de 2 dividido por 2. ¿Cuánto es eso ahí? Si da continua 1,5 veces 1,4, él debe dar, como yo sé que el Satisfy no es circunferencia, él debe ser un punto de esa circunferencia. Cuando es pi cuarto, ese punto debe caer aquí. Cuando fue pi octavo, debe caer por aquí. Y él comenzó aquí y fue se movimentando de tal forma que cuando llegó a pi medio, él llegó aquí. Entonces tengo 3 puntos. 1, 2, 3. Mas yo sé que el Satisfy es ecuación de una circunferencia, entonces él va así. Ese es el sentido de la curva. Toda curva vectorial, anoten eso ahí en la cabeza, se plota tentando saber dónde comienza y dónde termina, o sea, cuál sería el sentido de ella. Eso es muy importante siempre. Entonces, você va a comenzar a dar un valor cualquier, no tiene por qué ser 0, mas a partir do valor que você asigne, você vai ir dando valor en forma crescente, aumentando, no disminuyendo. Entonces, si você da 0, el segundo valor tenía que ser pi cuarto y este es el tercero, para ver que él comenzó aquí, después aquí y después aquí. Si no, él pasaría de aquí para acá y para acá. No sé cómo sería curva, no es una circunferencia. Tiene que ser en forma creciente. Así por diante, você sigue dando valores, el valor de pi, coseno de pi menos 1, veces 3 daría menos 3, y otro coseno de pi 0, iría para acá. Así sucesivamente, cuando doy un valor de 2pi, cuando siga dando valores, o sea, 2pi, coseno de 2pi es 1, veces 3, 0. Él pasaría aquí, y ese sería el sentido de la curva. De modo que eso aquí determina una función vectorial. La función puede ser dada así o puede ser dada así. Usted debe saber cómo transformar de una ecuación vectorial a una ecuación cartesiana. Es lo contrario, de una ecuación cartesiana para acá. Eso vamos a hacer varias veces. De modo que eso aquí representa esa curva. Eso es muy importante, tienen que practicar eso para que fiquen expertos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hasta aquí? Ok. Para terminar esa parte de plotar en función de senos y cosenos, voy a intentar describir aquí otra. Encontrar o representar, parametrizar a ecuación. No, era a parte B, ¿no? A parte B. A parte B era 4x cuadrado, más que así, más 9y cuadrado, igual a 36, por ejemplo. Esa ahí, es la segunda, parte B. O a que coloqué parte B o colocamos parte C. Deja ver ahí. Porque eso ahí se presenta. Yo voy a aprovechar esas cosas básicas que no están en los textos, no son muy explícitas. Yo estoy intentando los detalles, ¿tá? Entonces, yo sé que x cuadrado más y cuadrado es 1. Es una ecuación básica. Y si en lugar de, y yo sé que eso aquí una forma de parametrizar sería x coseno e y seno. Aquí sería x coseno e y seno. Una cosa muy importante es que una curva puede tener varias parametrizaciones. Entonces, esa aquí es una parametrización. Esa aquí, si coloqué como 9, ¿no? Para voltarlo al ejemplo anterior, ella comenzó aquí y fue en ese sentido. Comenzó aquí, punto inicial. Fue en ese sentido, ¿eh? Oiga, esa misma curva anterior, antes de comenzar ahí, yo podría tener parametrizado así. Si de t igual seno aquí o coseno aquí. Porque también es válido que seno cuadrado más coseno cuadrado es conmutativo. Eso es igual a 1 también, igual a 9 en ese caso.
Mas, ¿qué acontece si yo tuviese parametrizado aquí? Y eso es importante observar, sobre todo en un segundo parcial que vamos a ver curva, teorema de Green, esas cosas. Es observar lo siguiente, que cuando t es igual a 0 y usted plote esa curva aquí, esa primera comenzó aquí, mas si plota esa aquí, cuando t igual a 0, seno de 0 es 0. Cuando usted plote t, x, y, ok, que fijo aquí, seno de 0 es 0, veces 3 es 0, coseno de 0 1 veces 3, ella comienza en un punto 0,3, o sea que a diferencia de esta aquí, ella comenzó aquí. Cuando t for pi medio, seno de pi medio 1 veces 3, 3, ok, 3, seno de pi medio 1 veces 3, 3, coseno de pi medio 0 veces 3, 0. Era entonces aquí, pasó para acá, de 0 a 3 pasó a 3, 0. O sea que va en ese sentido así, ¿entendió? Si así comienza para llegar a 2pi, seguramente él va a hacer eso aquí. Va a ser a mesma curva, mesma circunferencia, mas comenzando de un punto inicial diferente de ese. Y el sentido es otro. Y eso tiene que ser observado. Tiene que estar ligado con eso porque vamos a usar ese fato. Dependendo de la forma como usted parametrice a curva, ambas son válidas o pueden ser infinitas. Usted puede llevar aquí como si quisiera. Puede colocar un señal aquí porque el elevado al cuadrado va a ser positivo. Cualquier de eso. O puede colocar menos aquí y menos aquí porque el elevado al cuadrado siempre es positivo. Más un punto de inicio es diferente y el sentido también es diferente. Y eso va a ser muy importante más en la frente. Entonces, saiban de una vez. ¿Yo? Eso es importante que estoy hablando. Estoy hablando cosas importantes, detalles importantes. Ok. Vamos a parametrizar eso ahí. Digo eso así porque ya entré el ejercicio en un libro y no se explica cómo que faz. Eso aquí. Yo tengo siempre basearme que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Intentar usar esa identidad. Una forma aquí, por ejemplo, vamos a hacer de una forma aquí, como son números fáciles, yo podría, por ejemplo, dividir todo por 36 para colocar un 1 aquí. Voy a intentar colocar 1 aquí. Divido por ese número. Ficaría 4 dividido por 36, 9 dividido por 36, 36 dividido por 36. Aquí ficaría 4 dividido por 36, corta. Coloqué números que yo sé que iban a simplificar, ¿tá? Ahora coloco otro que no se haya simplificado. Cuando faço isso aqui, vai ficar x cuadrado dividido por 9. Y si lo cuadrado dividido por 4, igual a 1. Agora tem assim. ¿Qué ganho com isso? Ah, não ganha nada, tudo bem? Mas poderia observar o seguinte, agora você vai ter que escolher x de t e y de t de forma conveniente para que cuando eleve ao quadrado, a soma deles seja igual a 1. ¿Qué tenía que hacer aquí? Visto de esa forma que coloqué ahí, porque podría hacer eso de otra forma. Olhando eso, x de t sería aquí 3 coseno t. Porque cuando eleve ao cuadrado va a ficar 9 coseno cuadrado. Va a cortar 9 y va a ficar x cuadrado sozinho. Olhando de esa forma, no coloqué ao azar, todo baseado en un raciocinio. De modo que el x sería 2 seno t. Porque al cuadrado va a cortar con ese. De modo que cuando la gente diga x cuadrado más y cuadrado, que sería s al cuadrado más s al cuadrado, ficaría 9 coseno cuadrado. Ficaría así. ¿Dónde fue? Hay que satisfacer esa ecuación, ¿no? Entonces sería sustituyendo para saber si está certa, sería 3 coseno de t al cuadrado dividido por 9, más 2 seno de t al cuadrado dividido por 9, eso debe dar igual a 1. Si no es 1, no se satisface. Es aquí. Si esta no es satisfeita, esa misma tampoco es satisfeita. Tiene que se satisfacer. Por eso que convenientemente tenemos diseñado de esa forma. Entonces sería aquí, y sería 9 coseno cuadrado dividido por 9, va a cortar, por eso que calcular ese número, y un 4, ¿no? 4 seno cuadrado dividido por 4, que va a cortar, ficaría coseno cuadrado más seno cuadrado, que la gente sabe que eso es 1.
Pronto. Foi satisfeita a equação? Significa que essa aí é uma parametrização certa. Escolho, como isso, eu sei que isso vai ser uma elipse, porque a gente conhece já equações básicas, o que é parábola, circunferência, elipse, reta, são coisas que vocês devem saber muito bem, né? Devem identificar rápido. Por isso são os pré-requisitos do curso. Pré-requisito cálculo 1, cálculo 2, porque você deve saber essas coisas básicas, né? Eu vou refrescar aqui, sobre todo a integração. A gente vai ter que integrar muito. Eu vou repassar, tranquilo. Essa é uma forma. Outra forma, para que vejam que a gente pode parametrizar de forma. De aqui diretamente eu poderia tentar, como é um número assim, eu poderia tentar, poxa, eu teve 4 vezes 9 é 36 e 9 vezes 4 é 36. Então eu poderia dizer assim, que x de t seria, eu quero que seja, para que multiplique, y de 36, tiene que ser 3 coseno t. E seno de t, 2 seno t. Baseado, sin ver nada de eso aquí, y eso no existe. Entonces sería, si yo faço eso, implica que 4x cuadrado más 9 seno cuadrado debe ser igual a 36. ¿Será? 4x cuadrado sería 4 veces 9 coseno cuadrado de t. Más 9 y cuadrado, 4 seno cuadrado de t. Sería 36 coseno cuadrado de t más 36 seno cuadrado de t, que simplesmente da 36 veces coseno cuadrado más seno cuadrado, que é 1. Quer dizer, que escolhendo isso aqui, foi satisfeita a equação essa igual a 36, que foi a dada. Então, é outra forma de enxergar a parametrização. Você escolhe. Da igual forma que eu posso colocar um deles negativo, porque o quadrado vai ficar positivo, então começaria em outro ponto. Ah, quero plotar. Isso é uma elipse. Pode plotar fazendo a tabela de valores com t, x, y, como fizemos, ou, se não é pedido, plota cartesiano. Isso aqui é muito simples de graficar, reconhecendo que é uma elipse, né? Se reconhecendo que é uma elipse, a gente sabe que quando x é 0, y é mais ou menos 2. Quando x é 0, y é 2 para cima e 2 para baixo. Aqui e aqui. E quando y for 0, x é 9, mais ou menos 3. X seria 1, 2, 3, 1, 2, 3. É uma elipse. Pode começar assim, esse sentido, ou outro sentido, dependendo da parametrização. Entendeu? Ok, vamos continuar. Alguma dúvida? Ok. Quando corresponda mais na frente parametrizar uma coisa que tenha seno e cosseno, já vou ser mais rápido. Entendeu? Vou fazer um exercício do livro que é muito importante. Vou explicar. Também resolvi alguns parecidos nos vídeos que coloquei. Mas é importante para explicar os plots, né? Algumas coisas dessas aqui. Vou fazer um exercício. Está resolvido no livro, mas não está explicado como. E depois faria aquele exercício que me pediram na aula passada. Mas quero uma sequência, né? Ainda temos tempo. Hoje é sexta. Ok. Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção do cilindro. Pode ser que não diga cilindro, então você tem que reconhecer que é um cilindro. Do cilindro com o plano então é isso aí. Representar gráficamente. Isso aqui eu vou pedir sempre, tá?
Eso aquí va a ser un pao y no de cada día. Amén. Todo ejercicio que yo coloque en trabajo, en prueba, en tarefa, llame como llame, siempre va a tener eso aquí. No primero bloco, no segundo bloco, no tercero bloco, fuera de aquí, dentro de aquí. Siempre vamos a explotar. Es una cosa muy importante. Es muy importante para poder entender. Y voy a explicar. No me lembro de enviar. Yo voy a explicar. Participe de las aulas, pregunte, yo coloco, yo explico. Mas eso va a ser algo, un requisito. ¿No? Entonces, determine una ecuación vectorial que represente a curvatura pela interseção desse cilindro, de interseção de duas equações. A pessoa... me perguntaram a aula passada que realizasse o exercício número 2 da prova que coloquei aí, numa que coloquei com vocês. Então, a primeira parte dessa pergunta era encontrar a curva de interseção. Aqui está, aqui além de encontrar a curva, vamos a representar graficamente. Mas o outro vai ser uma parte dessa aqui. Então, toda a mesma coisa. Então, primeiro a gente vai tentar encontrar uma curva de interseção dessas duas aí. E vamos tentar representar ela graficamente. Então, como seria isso aí? Curva de interseção. Interseção significa coisa simultânea que se intersectam. Se algo se intersecta, satisfaz todas as equações em forma simultânea. Então, interseção dá a ideia de coisa simultânea. Coisas simultâneas são um sistema de equações. Pensem por aí. Tem que se satisfazer as equações simultaneamente. Então, você teria, por exemplo, que tentar dessas duas equações encontrar uma que satisfaga elas simultaneamente. Então, bom, como a gente faz? Tem 4 exercícios aí no livro, eu resolvi 2, tá? Alguns resolvi aí no vídeo. Então, aqui. Em geral, a gente intersecta elas parametrizando. Vai ser a forma mais simples, porque parametrizando elas. Então, vou fazer desse jeito aqui. Por exemplo, já vou explicar outra coisa. Dado que só tem essa coisa básica, então eu vou fazer assim. Seja x de t igual cosseno t. Porque como y x es x de t, y de t. ¿Por qué? Porque esa ecuación es una circunferencia de rayo 1. Entonces t tiene que estar de 0 a 2pi. ¿Cómo a gente sabe que es una circunferencia de rayo 1? No plano, eso aquí es una circunferencia de rayo 1. Mas que no es un plano, estamos hablando de un cilindro. Porque ahora, inicialmente aquí, mesmo que no se haya dicho que es un cilindro, você va a tener que asociar con una ecuación que tiene variable c. Entonces va a tener que envolver las 3 variables. No va a tener como fugir do espacio. Entonces, esa aquí básicamente satisfaz que x cuadrado más y cuadrado sería coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Entonces está cerca. E a outra que eu faço? Bom, como já aqui você chamou de y ascendente, então y seria 2 menos z, coloquei esse c, seria 2 menos y, que seria 2 menos seno de t. Se você faz isso, já tem quem é x, quem é y e quem é z, então, já a primeira solução, se você quer encontrar a equação, seria cos x de t e y de t, j mais z de t, k. Que a mesma coisa, se você colocar em parênteses, você pode colocar cosseno de t i, ou assim, com vírgula, mais seno de t j, ou assim, e 2 menos seno de t. Essa aqui é a curva de interseção.
Sempre que a gente usa isso aqui, a gente sempre coloca qual o domínio do parâmetro. É bom. Ah, tá. Mas eu quero então fazer um plot desse, um plot. Para plotar curvas, a gente tem aí alguns pacotes. No vídeo está explicado o uso dos pacotes, tem exemplo. Vean, assim estão os vídeos, estão explicados. Aí eu expliquei dois bem simples. Esse aqui é o seu, que era o Mac Studio e o Wolfram Alpha. Mas eu já vi que, eu achei que isso também pode ser feito pelo GeoGebra, só que não sei, algum celular não tem espaço para a memória do GeoGebra, mas acho que na próxima aula eu posso fazer outro de plot usando o GeoGebra. Então vamos tentar para praticar um pouquinho os plot. Essa é a curva. Eu vou representar essa curva. ¿Qué representa essa curva no espaço? Como representa essa curva no espaço? Como é que eu faço? Então, vou fazer o plot. Vou graficar. Gráficos. Então, tá. Essa curva, o que é essa curva? Essa curva, o que é? Se você representa essa curva, um pacote computacional, aí vê a cara dela. Muitas vezes, a gente se pode se auxiliar dos gráficos, porque a interseção dela tem que ser essa curva. E aí a gente compara. As duas formam parte do aprendizado. Vou fazer por separado. Então, x quadrado mais y quadrado igual a 1. A gente já sabe o que é isso aí. Vou graficar tudo no primeiro quitante. Primeiro eu vou explicar como se plota um plano. Vem cá. Para falar a mesma linguagem que a gente estava usando no exercício anterior. Como é que a gente plota um plano? Como que sei eu que é um plano? É mesmo um plano? Mas tem duas variáveis. Ah, mas a gente falou que duas variáveis no R3 era um cilindro. E então, esse plano é um caso particular de um cilindro que sigue uma linha reta. Vou mostrar. Essa equação certa, não? X mais igual. Ok, isso aqui, o que é isso aqui? Duas variáveis no R3 é um cilindro. Esse aqui é um cilindro, vou dizer, cilindro de base reta. Como assim? Vou plotar ele no R3. Vou plotar ele no R3. Vou plotar ele no R3. Aí a gente plota a curva base. Lembra que primeiro plotamos um cilindro e alongamos em relação à variável que tem falta, né? Similarmente, aqui são duas variáveis, YC. Então, vou graficar isso aí. O que é isso aqui? No R2, no YC, no R2, é uma reta. Entendeu? Quando Y for 0, C vale 2. E quando C for 0, Y vale 2. E quando Y é 0, Y vale 2. É uma reta, se eu grafico, no R2. Mas no espaço, duas variáveis no R3 é um cilindro. Como assim? Ah, bom, aqui 2, passa por aqui e passa por aqui. Essa reta é assim. E como é que é um cilindro? Qual variável que tem falta? O x. Então, ao longo de x, então, o que a gente faz? Ao longo de x, eu escolho qualquer ponto, por exemplo, aqui, e a partir daí traço em forma imaginária os eixos. E grafico os mesmos pontos. 1, 2, 1, 2. Grafico esse mesmo aí. Ela seria assim, né? Então, a gente prolonga esse aqui, com esse aqui, esse aqui, com esse aqui. E, na verdade, isso aqui é um plano. Isso é um plano. Esse plano é um caso particular de um cilindro. Porque as diretrizes, que é um cilindro? Um cilindro é uma superfície que se forma traçando retas, que chama diretrizes verticais, não necessariamente verticais, linhas retas ao longo de uma curva base. Então, quando a gente tinha um cilindro, a curva base é isso aqui, então a gente traçava linhas retas assim, né? E o que se formava era um cilindro.
conjunto de pontos, um cilindro. Aqui, no caso da reta, a curva vai ser essa aqui. Então, se eu preencho isso aqui, é um plano que está se preenchendo, né? Então, esse é um plano. Se uma forma um plano. Mas eu não quero um plano, eu quero os dois juntos. Eu quero ver a curva. Ah, o que eu quero ver a curva? Então, vamos fazer os dois simultaneamente. Vamos fazer no primeiro o quitante. Vamos fazer os dois simultaneamente. É bom que não tenha expertise em plotar, é bom nos vídeos que passei, muitas vezes eu usei uma tablet, como chama isso? Um negócio gráfico. E não estava muito esperto, porque a ponta dessa mesa digitalizadora escorregava, então saía muito estranho os gráficos meus. Mas não é que não saiba plotar, é que a mesa digitalizadora era um pouquinho meio chata, a que comprei, que era boa. Tudo bem, então esse aqui, vou fazer no primeiro quitante. No primeiro quitante, vou plotar os dois simultaneamente. O primeiro, o cilindro, que é de raio 1. Então, 1. Como é que a gente plotar um cilindro? Vou fazer no primeiro quitante. A curva base, que era x quadrado mais y quadrado igual a 1, prolongo o longo de x de y. Este x, este y, este z, né? Agora ele falta c. Para cima ou para baixo, prolongo. En algún lugar, vamos a supor que sea aquí, trazos paralelos, un para acá, con la misma, un para acá, la misma distancia, ¿eh? Vale. Y se dice. Es aquí. Junto ese con ese aquí, y ese que está aquí es un cilindro. Claro, él también, si yo pongo aquí, si eso vale 1, 1 también es para acá, entonces debería ser para acá también, ¿eh? Que sería esa otra parte aquí. Después juntar, mas não vamos fazer isso agora. Estou no primeiro quitante, não se percam. Então, como eu grafo aqui o plano? Y mais Z igual 2. Ah, bom, y mais Z igual a 2. Então, aqui 2 e aqui 2. Isso é uma reta assim, inicialmente, né? Puxa, tem vezes que você deve mais ou menos ter usar a sua característica de futuros engenheiros e ter um pouquinho de imaginação. Por exemplo, isso aqui eu sei que é um cilindro. Isso aqui eu sei que é um cilindro. Esse cilindro eu vou cortar com um plano que é assim. Porque se esse for X, Y, esse plano é um plano que está no plano Z, Y e vai assim, um plano que vai sair para cá. Não dá para ir no gráfico. Mas aqui sim, é um plano que vai ser um plano assim. Se eu corto esse cilindro com um plano assim, veja bem como corta. Me vai cortar uma coisa aproximadamente que me vai formar uma curva, ¿ves? Vai me formar uma curva. Quando eu corte, me vai formar uma curva. Essa vai ser a curva de interseção. A curva de interseção do cilindro com isso aqui. E como a gente mais ou menos plota, se quiser ter uma ideia, se não quer usar graficador, eu quero ver que pontos são esses. Por exemplo, eu tenho duas equações, y mais igual a 2, x igual a 1. O que acontece quando x igual a 1? O que acontece se aqui eu tenho duas equações? O que acontece quando x for igual a 1? Se x for igual a 1, dessas duas aqui, se x for igual a 1, elevado y cuadrado sería 1 menos 1, que sería 0. Cuando x vale 1 menos 1, eso y va a ser 0. Vamos a ver cuando x igual a 1. Y si x igual a 1, entonces y es 0, y si y for 0, z é igual a 2. O sea que ela pasa por ponto 1, 0, 2. 1 para x, 0 para y y 1, 2 para z. Ele passa por aqui. Ela passa por aqui. O que acontece quando x for 0? O que acontece quando x for 0? Se x for 0, y está valendo 1 ou menos 1. X vale 1 ou menos 1. Cuando x for 0. Por tanto, z está valendo 2 menos 1, que é 1, ou
2 menos 1, que é 3. Então, quando x for 0, quando x é 0, então, y vale 1 ou menos 1. Mas quando tem 1, você está valendo 1 também. Você vai esse ponto aqui. E quando y for menos 1 desse lado, quando x for 0, y é menos 1 e o c vale 3. 1, 2, 3. Isso aqui. Ou seja, que ele está cortando aqui, aqui, e quando dá a volta, e vai ficar assim. Quando ela vai fazer um assim. Ela corta assim. Está no primeiro tanto, assim, é somente aqui. O que acontece se y não for 0, para trazar o outro lado, se quisermos completar? O que acontece quando y for 0? Quando y for 0, isso implica que x é mais ou menos 1. Se for 0, x é mais ou menos 1. Isso implica que você seria, quando y for 0, c seria 2 em qualquer momento, c é 2. Então, quando x é 1, y é 0 e c é 2. Que seria 1, 2, esse aqui em perspectiva, né? 1, 2, perspectiva, esse aqui. E quando y for 0, x vale menos 1, x vale do outro lado, mas do outro lado você está valendo 2, que seria do outro lado esse aqui. Você quer ela passa assim, e do outro lado ela vai assim. Ela vai ser essa curva que a gente deu, essa R que encontramos. No livro está melhor plotado. Então, essa é uma forma de a gente plotar curvas a partir das equações. A gente tem pacotes computacionais que pode usar. Ok. Eu acho que estamos na hora. Eu quero fazer mais duas coisas dessas aqui. Quero explicar, agora que eu posso explicar o exercício 2 da prova 1. Agora que está para fazer. Mas para fazer esse exercício não me vai dar tempo agora para explicar direitinho. Eu não quero tirar o tempo de vocês. Então, me desculpam, a próxima sexta vou começar com isso. Entendeu? Mas antes desse exercício, vou explicar outras coisas para que me entendam ele melhor. Então, como estamos trabalhando nas sextas, então a gente se despide por aqui e nos vemos a próxima sexta. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer agora. Qualquer coisa, dúvida em geral de qualquer coisa, alguém, que todo mundo pode sair, se alguém tem uma dúvida, pode ficar e me pergunta. Não tenho nenhum problema em explicar. Se alguém, qualquer questionamento, dúvida, esclarecimento de qualquer coisa, podem perguntar. Tá bom? Alguém? Muito obrigado, beleza, circunferência, cilindro, tudo bem. Então, meus amigos, foi um prazer com vocês, que tenham um bom final de semana, um bom carnaval. Tem muito material para estudar. E a gente se vê então. Tá bom, meus amigos? Tchau. Até mais. Um prazer. Vou para a gravação e vou montar hoje à noite, tá bom? Ok.